Oi, gente, tudo bem? Gostaria de pensar, meditar algo rapidamente com vocês a respeito do que o apóstolo Paulo ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 31, ele diz assim: Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Uau! Cara, que palavra, né? Que verdade. Tipo assim, nós não temos o costume, né, de julgar a nós mesmos. É algo que é interessante, que todo homem, toda pessoa, ela é feita, ela dispõe de uma natureza moral. Ou seja, toda pessoa, ela entende que existe um caminho certo que ela deve seguir, um caminho reto de ação. E toda pessoa ela entende que existe um caminho errado que ela não deve seguir, um caminho errado que ela deve evitar, né? O caminho errado de ação. E o nome disso se chama consciência. Então, quando nós fazemos o bem, né, alguma coisa boa, a nossa consciência ela aprova. Mas quando nós fazemos algo de errado, a nossa consciência ela reprova, né? Então, assim, quer a nossa consciência ela seja obedecida ou desobedecida, nós não podemos negar que ela fala com autoridade, né? Então o apóstolo Paulo ele diz que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. E o porquê disso é simples, né? Porque nós aprendemos assim, né? Nós aprendemos assim através da educação dos nossos pais, né? Nossos pais nos ensinaram que existem coisas que nós devemos fazer porque é certo se fazer isso. Nossos pais nos ensinaram que existem coisas erradas que nós não devemos fazer porque é errado se fazer. Nós aprendemos assim com a sociedade. Nós aprendemos com a sociedade que existem coisas certas a se fazer e existem coisas erradas que nós não devemos fazer, né? Nós aprendemos assim nas instituições religiosas, aprendemos que existem coisas que nós devemos fazer e coisas que nós não devemos fazer, né? Então é onde nós vamos formando a nossa moral, né? E é onde nós vamos formando a ética, né? A ética é o comportamento que nós vamos expor, nós vamos nos comportar quando nós estamos em sociedade, né? Então, nós não temos o costume de julgar a nós mesmos. Por quê? Porque quando nós olhamos as coisas que nós fazemos porque achamos certo fazer isso. Quando nós olhamos as coisas que nós deixamos de fazer porque nós aprendemos e entendemos e achamos certo não fazer tal tipo de coisa. Só que é interessante que no versículo 32, o apóstolo Paulo ele diz: Mas, quando nós somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a partir do momento que eu começo a julgar a minha ação, a partir do momento que eu começo a julgar os meus pensamentos, já não sou mais eu, porque eu não julgo a mim mesmo, mas o próprio Deus me julgando, mas o próprio Deus querendo falar algo comigo. Então eu quero dizer algo para você. Eu sei que esses tempos são um tempo de correria, né? Nessa esteira do dia a dia é bem corrido, mas é tempo de nós pararmos um pouco com a correria do dia a dia e começar a prestar atenção na voz de Deus, prestar atenção de Deus falando conosco nos nossos dia a dia, na nossa caminhada, porque isso vai ser de grande valia. Amém? Então fica com essa palavra, com essa meditação. Comece a entender e a ouvir a voz de Deus dentro de você. Amém?